Em Malaquias, no capítulo 4, nos versos 5 e 6, lemos: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Essa profecia nos fala a respeito de conexão geracional. Deus convertendo o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. O que a Bíblia nos informa é que o estado de vida familiar determina a dimensão de espiritualidade que desfrutamos. Se pais e filhos, gerações estão conectadas, existe bênção. Se pais e filhos, gerações estão desconectadas, a terra é ferida com maldição. Nós precisamos entender a importância, não apenas na vida social, relacional, familiar, mas no plano espiritual da conexão geracional. Esse é o assunto de hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor esses princípios. Estou hoje em Osconak, região da Capadócia, na Turquia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Essa declaração feita por meio do profeta Malaquias nos apresenta um sinal característico que antecederia a chegada de Jesus, nosso Senhor. Mas a Bíblia nos mostra muitas profecias que tiveram cumprimento e que terão cumprimento replicado antes do regresso de Nosso Senhor, como diz Atos capítulo 3, verso 21. Particularmente acredito que isso não é um assunto a ser ignorado. Não apenas porque família é o nosso maior valor depois de Deus, mas porque precisamos também entender aquilo que Deus deseja fazer por meio das famílias. Seu projeto com as famílias é inquestionável. Quando ele abençoa Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não estava falando apenas de uma bênção qualquer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. E nós precisamos entender que, embora a salvação seja pessoal, Deus pensa em termos de família. Ele tem um projeto para as nossas famílias. E eu quero abordar esse assunto levando em conta algumas coisas. Em primeiro lugar, o que é que Deus quer com isso? Nós precisamos entender por que Deus está preocupado, eu diria aqui entre aspas, em ver as famílias funcionando de forma correta. Em segundo lugar, por que ele precisa trazer esse tipo de orientação para mim e para você? Em terceiro e último lugar, de maneira mais prática, eu quero destacar a necessidade de interação com Deus, ou seja, a parte dele e a nossa, nesse processo de vivemos conexão geracional. Então, em primeiro lugar, enfatizando o que Deus quer com isso. O reino de Deus é um projeto multigeracional. No livro de Hebreus, nós vemos que os patriarcas morreram na fé, saudando de longe as promessas. Eles sabiam que não viveriam isso na sua plenitude no seu tempo. Em Gênesis 18, 19, Deus fala a respeito de Abraão, dizendo: porque eu o escolhi, para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, a guardarem o caminho do Senhor, a praticarem a justiça e o juízo. Cada nova geração precisava da mesma instrução. O próprio rito cerimonial que Deus estabeleceu da circuncisão não pode ser ignorado. O pai tinha a responsabilidade de circuncidar o seu filho, a próxima geração, ou seja, colocar nele a mesma marca da aliança que ele mesmo carregava. E não apenas isso, o lugar escolhido por Deus para colocar esse sinal de aliança, que era inclusive uma aliança com derramamento de sangue, que para os povos antigos do Oriente tinha um caráter de compromisso muito sério, muito alto. Não apenas o pai transmitia para a próxima geração a marca da aliança que ele mesmo carregava com Deus, mas o lugar onde o sinal da aliança era colocado também é significativo, o órgão reprodutor. O pai estava mandando uma mensagem para o filho dizendo: quando você crescer e chegar a hora de reproduzir, você tem a responsabilidade de transmitir para a próxima geração a mesma aliança que eu comuniquei a você. Nós precisamos pensar no reino como sendo multigeracional. Precisamos entender que a responsabilidade dos pais não é apenas educar bons cidadãos para a terra, mas antes de mais nada para o reino de Deus. Em muitos lugares no mundo a igreja mal está conseguindo manter sua taxa de natalidade. Ela não está avançando, ela não está crescendo, em muitos lugares decrescendo pela falta de visão e entendimento dos pais de educarem os seus filhos no caminho do Senhor, na admoestação do Senhor. Então, em primeiro lugar, precisamos compreender que os pais são agentes primários de evangelismo e discipulado dos seus filhos. Essa responsabilidade talvez seja o cerne da mensagem. Em segundo lugar,
nós precisamos nos questionar por que é que Deus traz orientação a respeito do assunto, porque não é algo espontâneo. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, dos versos 1 a 3, uma orientação à igreja do Novo Testamento, a igreja composta de gentios convertidos na Ásia. O apóstolo Paulo diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqui ele está fazendo menção de um dos 10 mandamentos. E é importante que eu e você entendamos que se os filhos honrarem os pais fosse algo meramente espontâneo, automático, não haveria necessidade de uma ordenança, de uma instrução. Nós precisamos compreender que há uma inclinação natural à desonra. E muitas vezes nós não paramos para pensar por quê. Eu creio que ela vai além de questões como a própria natureza pecaminosa do ser humano. Nós precisamos entender a inclinação que existe, a desconexão geracional por vários motivos. Um dia desses alguém me perguntou: pastor, por que o senhor acha que essa crise na adolescência é tão forte, de filhos se rebelando? Eu falei: olha, eu não sou nenhum estudioso, embora me atraia por curiosidade o comportamento humano. Eu falei: eu não sou nenhum estudioso das áreas de psicologia, antropologia, sociologia, mas posso dizer, com alguém que já tem bagagem de vida, de caminhada, de relacionamento com muita gente no cuidado pastoral, eu já vi muita água passar debaixo da ponte. E nas nossas observações, eu falei para essa pessoa, algo que me chama a atenção é o fato de que os filhos, enquanto pequenos, eles admiram os pais porque eles têm uma expectativa em relação aos seus pais muito alta. É quase como se os pais tivessem superpoderes. Eu lembro, essa era exatamente a forma como eu olhava para os meus pais. E eu lembro que essa era exatamente a forma como meus filhos me olhavam. Existe um momento, quando a adolescência chega, né, que os filhos começam a descobrir que se os pais têm algo de super-herói, eles na verdade descobriram suas criptonitas. Há algumas crises para as quais eles não foram preparados. E acredito que nós precisamos ser intencionais na criação dos nossos filhos. A outra é a questão que apimenta essa dificuldade dessa relação, e quando falamos de conexão geracional, diz respeito às diferenças de maturidade. Então, normalmente, os mais experientes se movem pela razão, enquanto que os mais novos se movem pela emoção. Eu lembro, por exemplo, quando meu pai queria estabelecer algumas medidas de proteção e cuidado para eu e os meus irmãos. Nós, os filhos, olhávamos para ele como se ele fosse o cara chato que queria estragar todas as nossas aventuras. Depois, o tempo passa, eu estou numa posição diferente, agora eu me vejo como pai, tentando cercear os meus filhos em relação a evitarem alguns excessos, alguns riscos desnecessários, e vejo de novo a mesma dificuldade, porque agora eu deixei de, como quando era filho, estar naquele nível emocional, né, e passei para o racional, e muitas vezes há uma dificuldade enorme de entendimento. Também temos a diferença da noção do tempo. Uma criança com 5 anos de idade, para ela um ano é um quinto da vida dela. Para alguém que está com 50 anos de idade, o mesmo ano, com a mesma quantidade de dias, é uns 50avos da sua vida. Então, para os mais velhos, por exemplo, é muito mais fácil esperar do que para os mais novos. Enfim, há muitas razões, há muitos motivos que tornam a conexão geracional um grande desafio. Inclusive, a gente pode dizer que com as mudanças culturais, com globalização, com avanços, né, tecnológicos, científicos, a maneira de se comunicar, de vestir, de viver, ela muda drasticamente. Uma geração para outra, muitas vezes, tem essa dificuldade de conexão. Então, ao olhar para essas dificuldades a serem superadas, nós precisamos entender a importância do diálogo. Por exemplo, eu estabeleci uma lei para os meus filhos. Não era lei para a igreja que eu pastoreava e para mais ninguém, só para minha casa. Que eles não poderiam namorar antes dos 18 anos de idade. E simplesmente conversei muito com eles, dizendo: olha, o casamento não deveria ser só uma união de pessoas, e sim de propósitos. E se vocês nem sequer conseguiram entender o propósito de Deus para a própria vida, por que é que já vão querer, de forma prematura, escolher o parceiro de uma vida inteira? Mas houve muita conversa e preparação. Isso nunca foi uma crise para eles e nem para nós. Então precisamos desses desafios sendo superados por meio de comunicação. Em terceiro e último lugar, a parte de Deus é a nossa. O texto que lemos diz que Deus enviará Elias, que converterá corações. Isso significa que Deus
age sozinho? Não. Se assim fosse, todas as famílias deveriam estar bem. Mas o que eu quero destacar aqui, em momento nenhum, nada do que falamos da vida espiritual cristã, da relação com Deus, irá excluí-lo. Ele sempre estará presente e tudo começa nele. Mas o que nós não podemos é excluir a nossa parte, é a nossa responsabilidade. Por exemplo, para Abraão, Deus diz, eu escolhi para que ele ordene os seus filhos, de maneira que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem prometido. Deus estaria agindo por trás de tudo, mas para que a sua palavra se cumprisse, Abraão teria que fazer a parte dele. Então, obviamente, Deus fará a sua própria parte, mas nós precisamos interagir e corresponder com ele. E aqui, pais precisam entender a importância de orientar seus filhos. Como diz Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, na admoestação do Senhor, comunicando os princípios bíblicos. Como foi dito desde a antiga aliança, pai, inculquem a palavra, nos seus filhos, fale dela ao levantar, ao se deitar, dentro de casa, andando pelo caminho, porque é nossa responsabilidade interagir com Deus nessa preparação para que eles vivam de forma profunda a fé. Então, eu diria que a nossa parte, ela pode ser classificada sob dois ângulos distintos e aqui encerro. Primeiro é o que cada geração tem que fazer. Tem a parte dos pais, tem a parte dos filhos e nós precisamos entender biblicamente isso. Segundo, diz respeito sobre quando agir. Eu gosto de dizer que existe a ação que é preventiva, existe aquela que é remediativa. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Talvez você seja um pai que não preveniu, que não criou essa conexão desde cedo e talvez agora tenha que remediar. Talvez você é alguém que os filhos são pequenos ou ainda nem tem filhos e pode prevenir. Não importa qual seja a medida. Se já erramos, precisamos buscar a Deus com arrependimento, contando com a sua graça, misericórdia, para poder revertermos situações. E não há motivo para que simplesmente a gente deixe as coisas se estragar para correr atrás depois. Previna, saia na frente e determine que você vai viver conexão geracional, não apenas para ter uma boa família, mas para a glória de Deus.